A discussão sobre excessos cometidos pela polícia e o eventual desrespeito aos direitos humanos divide opiniões, inclusive de policiais. O coronel Luiz Eduardo Arruda, que é policial militar aposentado, escreveu um artigo no qual analisa a responsabilidade das escolas na formação dos policiais. Ele é o nosso convidado nesta sexta-feira. Boa tarde, coronel. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Adriana. É uma satisfação. Qual que é a sua opinião sobre a formação dos policiais? Quando eu escrevi esse artigo, ele foi publicado no início deste ano e acabou gerando muita polêmica. Eu não estava me referindo necessariamente a uma polícia e nem necessariamente a São Paulo, porque há muita assimetria. A formação policial brasileira é muito diferente de estado para estado, de instituição para instituição. Mas eu creio que há alguns pontos importantes que a gente deve frisar sempre. O jovem, ele é voluntário, ou a jovem, ele sai normalmente de uma realidade violenta, sai das periferias das grandes cidades, ele convive com a violência desde que nasceu, ele convive com um senso comum que é muitas vezes difundido pela mídia, difundido pela família dele, em que diz que bandido bom é bandido morto e que diz que direitos humanos são para humanos direitos, etc. E ele tem um tempo muito curto, que varia de estado para estado, no caso de São Paulo, 1 ano de escola, no caso de outros estados, 3 meses de escola, e nós temos organizações policiais, não é o caso da PM, que a escola pode chegar a 40 dias de formação. E o que isso representa? Nesse curto período, considere o período ideal, melhor, que é o de São Paulo, 1 ano, nós temos que transformar os valores daquele menino, daquela menina, numa autoridade pública. Numa autoridade pública que tem que defender pessoas, defender a vida, ser capaz de gerenciar conflitos os mais graves da sociedade e saber se conduzir respeitando direitos humanos, mesmo nas situações mais agressivas, mais traumáticas, mais difíceis, pelas quais os policiais são obrigados a passar em razão da profissão dele na defesa da sociedade. Então a responsabilidade da escola é muito grande, porque é a escola que transforma esse jovem em uma autoridade pública. E por isso a escola tem que tratá-lo como autoridade desde o primeiro dia. O que significa isso? Aluno de escola de polícia tem que ser tratado com respeito e com responsabilidade. Ele não pode ser infantilizado. Ele, desde o início da carreira dele, ele tem que saber o seguinte: você é responsável pelos atos que você pratica. Se lhe for ensinado e você errar, você vai assumir a responsabilidade desde o primeiro dia de escola. E o tempo é um problema? Esse tempo de formação? O tempo é, sem dúvida, que a permanência no tempo é um fator importante. Mas eu creio que mais importante do que o tempo é como se usa esse tempo. Então, o planejamento de uma escola de polícia, ou de formação de guardas civis, enfim, de uma força de segurança, tem que ser muito bem pensado para que não haja desperdício de tempo. Eu estagiei um período da minha vida na Legião Estrangeira Francesa. Eu vi uma aula de socorros de urgência. E como é que era essa aula de socorros de urgência? Quando o aluno entrava na sala, já havia ali as bonecas, já havia um tubinho de álcool e vários tufos de algodão pronto para iniciar a aula. Como é que acontece muitas vezes por esse país afora? Chegou lá, cadê a boneca? Ah, a boneca não chegou. Ah, então vamos falar do Corinthians, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do quê? Depois, quer dizer, uma aula de 50 minutos, uma aula de 1 hora, uma aula de 45 minutos, acaba se transformando numa aula de 30 minutos. Mas, coronel, pera lá. Um estado da federação em que a formação do policial ocorra durante 1 ano e um estado da federação em que a formação do policial ocorra durante 3 meses, estamos formando policiais diferentes. Sim, estamos formando policiais diferentes, mas o fato da extensão não significa qualidade. No caso de São Paulo, eu tenho participação direta nisso, eu fui diretor de ensino da PM de São Paulo, fui comandante da Escola de Formação de Pirituba, tenho responsabilidade, claro, como meus colegas também têm, por toda essa transição que acontece já há alguns anos em São Paulo, há essa enorme preocupação de aproveitar o tempo, de fazer uma aula correta, mas sempre é possível melhorar. E nós temos realmente unidades federativas onde o governo prefere comprar viatura do que investir na formação do policial. Então, uma coisa muito importante, recurso material não forma polícia. Uma polícia boa você identifica pela arma que ele porta, identifica pelo valor moral do policial e pelo conhecimento técnico que ele possui, não pela arma que ele porta. A arma é um detalhe importante
mas é apenas complemento. O mais importante não é a arma, o mais importante é o homem e a mulher que porta essa arma. Agora, quais são as principais diferenças nas escolas de formação, entre as escolas de formação, além desse tempo de duração? O que difere uma da outra, de um estado para o outro? Bom, nós ainda temos visto pelo país a ideia de que é preciso desumanizar o aluno através de imposição de sofrimento físico. Nós temos recentemente morte de policiais no país, é uma coisa que se repete muitas vezes, né? Tivemos recentemente o caso de morte policial em instrução, vários policiais que foram levados para a enfermaria por insolação. Então, mortes durante a formação deles. Formação. Né? E o que acontece? Isso não pode acontecer, porque o policial, a preparação dele tem que ser uma preparação frouxa, mole? Claro que não. Qual é o maior desafio, coronel, na formação policial hoje? A formação policial parou no tempo? Porque a gente vê, quando a polícia desarticula quadrilhas, a gente vê quadrilhas altamente capacitadas, inclusive do ponto de vista tecnológico. Essa é a formação policial, qual é o maior desafio dela e se ela parou no tempo? Então, a polícia, ela é muito capacitada, tem grande domínio tecnológico. No caso, vamos tomar o caso de São Paulo. A maior parte de informática de São Paulo é da Polícia Militar de São Paulo. Uma instituição que atende 45 mil chamadas de emergência por dia, enquanto em Tóquio se atende 6 mil chamadas de emergência por dia. E tem que distribuir adequadamente essas chamadas telefônicas, não pode errar. E isso tudo indica alta qualificação tecnológica. Em qualquer município brasileiro, se você ligar 190, alguém tem que atender. Quer dizer, isso indica uma alta qualificação. Agora, o maior desafio qual é? Primeiro, é introjetar no policial o respeito aos direitos humanos. Falta isso? Sempre pode melhorar. O que significa isso? Direitos humanos não é coisa de comunista, direitos humanos não é coisa de esquerda, direitos humanos não é nada disso. Também é isso, mas não é nada disso. Direitos humanos significa você assegurar a qualquer pessoa um conjunto mínimo de direitos pelo simples fato dela ser pessoa humana. Mas quando o senhor fala isso, o senhor não acha que, como mantra, como valor, esse seu discurso destoa de uma boa parte da corporação? Bom, opiniões... Já dizia o Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra. Opiniões, elas cabem, têm que ser respeitadas. Agora, eu afirmo, o compromisso maior da polícia, de uma polícia moderna, é com respeito à vida. O compromisso maior de uma polícia é com respeito à integridade física de todas as pessoas. O drama e a beleza de ser policial é conseguir transitar num mundo revolto, conseguir transitar no meio de grandes desafios e, apesar disso, manter a sua humanidade e preservar os direitos das pessoas. Pessoas que só têm na polícia o último recurso para poder falar com o Estado. Por isso que eu discordo quando diz que as pessoas são clientes da polícia. As pessoas não são clientes, porque cliente você dispensa a hora que você não quer mais. Né? Se um banco, você é cliente no banco, se você não pagar o cartão de crédito, o banco te manda embora. Mas o nosso cliente é aquele vulnerável, que ninguém quer. Nós temos que dar uma atenção especial para todas as pessoas, mas principalmente para quem? Para as vítimas. Às vezes a gente dá pouca atenção para a vítima. A polícia não existe para focar em bandido, a polícia existe para proteger a vítima. Ela enfrenta o bandido na proteção da vítima. O foco da polícia é a vítima. Por que a polícia não usa o fuzil na rua e o bandido usa fuzil? Porque a nossa ética é diferente da ética do bandido. Se eu der um tiro de fuzil na rua, essa bala vai matar alguém a 2 quilômetros. Eu não posso fazer isso. Porque a minha ética é de preservação da vida. Então eu tenho que ter capacidade de articular, de trazer para o local forças especiais altamente armadas, qualificadas, e o Brasil hoje tem essas forças, rapidamente para atuar em situações pontuais. Mas o maior desafio é fazer com que o policial vivencie, introjete esses valores, pratique no cotidiano e, além disso, o outro grande desafio da polícia é o desafio da alteridade. Colocar-se no lugar do outro. Por que um adolescente é folgado? Por que um adolescente ele debate com o policial? O policial tem que estar preparado para isso. Ele tem que sustentar a polêmica verbalmente e não partir para um escalonamento de uso de força. Não pode. Por quê? Porque o adolescente ele é frágil, o adolescente não tem salário, o adolescente ele não tem poder político dentro de casa, o adolescente é vítima de bullying do grupo dele se ele for abordado e maltratado. Então ele tem uma fragilidade muito grande. Nós estudamos suficientemente adolescentes? Não. No Brasil não se estuda suficientemente adolescente. Principalmente adolescente em situação de conflito com a lei. Não se estuda.
Então, o que acontece? É preciso aprimorar isso. E a diversidade? E a diversidade? Minha convicção religiosa pessoal, minha convicção política pessoal, meus valores pessoais não tem nada a ver com o exercício da minha função policial. Se eu sou favorável ou não sou favorável pessoalmente à união civil entre casais homossexuais, isso é um problema meu. Enquanto policial, se a pessoa não está delinquindo, eu tenho que protegê-la, independentemente de qualquer outra qualificação, de natureza de gênero, de natureza étnica, de natureza de origem, de natureza social. Eu tenho que proteger essa pessoa. Seja ele um imigrante boliviano, seja ele um cigano, seja ele uma pessoa vulnerável, um morador de rua, o meu dever é protegê-lo. Isso é o desafio e, ao mesmo tempo, é a maior grandeza, é o maior prazer de ser policial. Acho que ficou bastante claro porque que esse artigo que o senhor escreveu esse ano gerou tanta polêmica, coronel. O senhor foi bastante claro aí na sua explicação, na lógica do raciocínio que o senhor defende, nesse viés de que os direitos humanos têm que ser fundamentalmente cumpridos prioritariamente pela polícia. Eu queria agradecer muito o coronel Luiz Eduardo Arruda pela presença no Jornal da Câmara, convidar o senhor para estar mais vezes conosco, discutindo outros temas ligados à segurança, à capacitação do crime organizado. Foi um prazer tê-lo conosco, coronel. Wagner, muito obrigado, Adriana, e obrigado a você que está assistindo o programa nessa nossa querida e complexa cidade de São Paulo. Muito obrigado.